Salvador, cidade-mãe da cultura do Brasil. Conhecer a história por trás das suas manifestações, revelar a arte como ferramenta de transformação e inclusão social. Isso é Soterarte. Samba é uma forma de viver. A raiz de quase tudo que nós vemos estourar hoje na música baiana. Sem o samba, não existiria a música popular brasileira. O samba já existe antes do samba. Lá no Recôncavo onde tudo começou. Passaram-se muitos anos e muitas rodas de bamba. Só bem depois o telefone tocou. O samba é considerado patrimônio cultural imaterial do Brasil, mas ele veio de longe. Afinal, qual a origem do samba? Pelo telefone o som chegou ao Rio, mas foi na Bahia que ele começou. Falar da origem exatamente não é uma coisa muito fácil. A gente não tem muitos registros sobre isso. E os registros que a gente tem são de viajantes ou de missionários, do colonizador. Então, sempre o ponto de vista vai ser desse lado, né? Então, um ponto de vista geralmente etnocêntrico, ou seja, eles achavam que o grupo étnico deles era melhor, mais importante. Aquilo lá que o negro estava fazendo era horrível, porque era o corpo mexendo, né, se rebolando, e aquilo ali era lascivo, era impuro. Não se tinha esse olhar apurado do que se fazia, o que era de diferente numa manifestação ou outra. Então, tudo era uma coisa só. O que a gente pode afirmar é que o samba ele tem uma base africana. O samba é negro na essência e é negro na alma. Como já dizia a música, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro e é negro demais no coração. Então não tem nem dúvida, é a negritude que faz com que essa relação aconteça. Afinal de contas, o samba sai de fato de dentro dos terreiros de Candomblé. Parte do meu pai, eu sou banto. Pela parte de minha mãe, eu venho lá da Guiné-Bissau, dos Fulas da Guiné-Bissau. Tudo que nós produzimos de ritmia na Bahia, a gente agradece aos bantos, que são eles que trazem essas ritmias todas para cá. Os terreiros de Candomblé, porque dão seguimento não só na ritmia, mas como na questão linguística. A nossa formação de palavras que nós usamos dentro do samba, dentro da nossa língua portuguesa, que se mistura, muitas coisas que nós falamos vêm do banto. Eu uso várias palavras: cochilo, mochila, sunga, tanga, sono, calunga, cafuné, dengo. Caçula, bunda. Então, esses povos trouxeram e moldaram a grande maioria das nossas manifestações culturais no Brasil inteiro, porque eles, durante 300 anos, eles estavam vindo e se espalhando para o resto do país. Esse processo escravocrata no Brasil, ele traz para aqui o batuque, né? O samba, ele é um processo de batucadas mouras, né? Os mouros já faziam as batucadas chamadas de zambra, né? 10 anos depois, quando no reino de Matamba se descobre as ritmias, os invasores chegam ali e descobrem que tem ritmo, isso é mais tarde traduzido como samba. Para o processo escravocrata no Brasil, quando chega aqui já vem como batuque. E esse batuque são elementos que produzem, além do samba, também movimentos para a capoeira. E a capoeira, que hoje nós chamamos de capoeira Angola, ela tem tudo a ver com essa essência do batuque que veio pelos os negros escravizados aqui no Brasil. A gente já sabe que o samba veio da África, mas o primeiro registro oficial aqui no Brasil veio bem depois. Uma história para lá de curiosa. Bahia, quem bate palmemo.
Esse termo samba, ele vai aparecer na Bahia em 1844, ele aparece primeiro em Pernambuco, em 38, mas não se diz o que é, não se descreve. Em 44 é um carcereiro que vai comentar, né, esse é um registro do carcereiro, de que ele ouviu na delegacia barulhos que ele não sabia se era samba de africanos ou de brasileiros. Ele já faz aí uma diferença entre samba de africano e samba brasileiro. Então isso já existia. Então assim, se sabe que o samba provavelmente existiu muito antes desse 44, mas ele vai aparecer de fato como registro de palavra aí. E assim, a gente tem registros dentro da literatura, nos romances, ou mesmo de viajantes, que se fala de alguma coisa que se parece muito com o que é praticado no Recôncavo. O Recôncavo Baiano foi a porta de entrada dos negros africanos escravizados no Brasil. Negros que trouxeram a religião, a culinária, a música e a dança. Nós estamos em São Brás, uma vila de pescadores, quilombo remanescente que pertence a Santo Amaro da Purificação. Viemos conhecer de perto o samba chula. Bebo mata sede, vou morrer de amar. O marujo não tem só um bem, tem mil amores na beira do mar. Meu coração não é de ninguém. Essa coisa surge do Recôncavo, né? A cultura brasileira sai daqui do Recôncavo, né? Você imaginar que Santo Amaro é um povoado de 1557, né? Contribuiu com 5% do PIB da coroa, né? Durante 400 anos. Chegamos a ter 218 engenhos, né? Era um povo muito rico. E os sudaneses, vindo do norte da África, passavam pela Ilha da Madeira e traziam as violas. A machete é 3/4. Essa viola se encontra com um batuque de 200 anos no Recôncavo Baiano, basicamente Santo Amaro, e se forma um canto violado, né? E que se comemorava nesse tipo de canto violado as festas de Santo Antônio, São João e Cosme e Damião. Esse era um canto feito para fé. A chula são versos tirados e misturado com o canto violado, ela vai e passa a fazer a festa. Então você imagina tocar assim: purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água doce quem é, dourada rainha, senhora. Olha bem, eu estou verticalizando, eu estou dando para você notas simultâneas e dando a ideia de uma nota só. Esse canto verticalizado, essa leitura verticalizada, se você colocar deitado, vira chula. É simples. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona d'água doce, quem é dourada rainha, senhora, amparo do Sedimirim, rosário, dos filtros da aquária, dos rios que desaguam em mim, nascente primária, os riscos que correm essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu campo de raiva e de pena, purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Uma frase me chamou a atenção, você me disse que o samba de roda não existe. Não, o samba de roda está para chula, assim como a foché para o candomblé. No final da reza, eles faziam a chula e depois da chula faziam uma grande festa. E isso virava samba corrido, que é o samba de roda. O samba chula, ele tem todo um ritual de roda. Uma dupla de cantadores grita a chula, outra dupla vai responder. Então, que se chama relativo. Então, tem a chula e o relativo, tem a pergunta e a resposta. Quando eles terminam de gritar essa chula, aí sim a viola vai tocar. E nesse momento, uma única sambadeira vai correr a roda, vai saudar os tocadores e depois vai dar uma umbigada na outra pessoa. Essa outra pessoa, ela não vai agora, porque agora vai ser o momento novamente do canto. Então ela vai aguardar ali, o canto vai recomeçar, a chula, o relativo. Quando isso termina, aí a viola começa a pinicar, aquela que foi chamada vai ao centro da roda e agora ela vai fazer o solo dela. O carreiro, o carro virou na ladeira. Alô, carreiro, o carro virou na ladeira. Virou, virou.
ninguém morreu. Mulher, bata na mão que esse samba é meu. Olha, virou, virou, ninguém morreu. Mulher, bata na mão que esse samba é meu. Para o boi lá, para o boi lá, para o boi lá, boiadeiro, para o boi lá. Para o boi lá, para o boi lá, para o boi lá, boiadeiro, para o boi lá. Todos os sambadores naquela época não era reconhecido. Hoje nós somos reconhecidos, porque vem vocês de longe gravar a gente, chama nós para viajar. Hoje eu já viajei para o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, ensinando a tocar prato, explicando como é o ritmo do samba chula, como é que sai para sambar, como é que espera os tocadores cantar para a gente sair na roda, dar embigada nas nossas amigas. E naquela época não existia nada disso. Naquele tempo era casinha de taipa, de sapé, candeeiro, não existia nada de lâmpada, era candeeiro, casa de taipa, sapé. A mulher, ela é fundamental. Nossa, primeiro, fora a cozinha, né? Que ela prepara tudo, né? Então ela vai cuidar da comida, da organização. Geralmente a mulher organiza as coisas. Então você tem no Recôncavo uma série de mulheres de mestras que elas são organizadoras. Muitas são donas de samba, de casa de samba, inclusive. Dona Dalva Cachoeira, Dona Cadu Maragogipe, Dona Rita de São Francisco do Conde, Dona Nicinha Santa Marta. Então, além de elas serem essas mestras organizadoras dessa cozinha, das coisas preparativas, elas são as sambadeiras. Então, a música, o som se materializa naquele corpo. E o que você vê? Você vai ver a sambadeira, a graça dela que está ali. Então, se você perguntar para um sambador a importância da mulher, ele sempre vai dizer que é tudo, que é fundamental. Não existe sambador sem sambadeira, ele vai tocar para ela. Tanto que tem todo o rito da chula, né? As mulheres só sambam quando a viola toca, e os versos são feitos do homem cantando para enaltecer a beleza da mulher. A mulher devolve isso em dança, né? Nada mais sensual do que a mulher dançando. Dentre tantas mulheres, Tia Ciata foi considerada a grande mãe do samba. Hilária Batista de Almeida nasceu em Santo Amaro da Purificação em 1854. Aos 22 anos, se mudou para o Rio de Janeiro, onde vendia quitutes nas ruas para sustentar os filhos. A casa desta negra nordestina e mãe de santo era frequentada pela nata de músicos e compositores cariocas. Foi lá, em 1916, que nasceu Pelo Telefone, o primeiro samba gravado em disco no Brasil. Samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coros, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Samba é filho de duas Bahias, né? Ele nasce aqui, no Recôncavo Baiano, na Baía de Todos os Santos, mas se cria de uma maneira muito forte no Rio de Janeiro. E sorte nossa o Rio ter cuidado disso. Batucado pelos mouros, descobertos em Matamba por portugueses invasores sem saber o que era o samba, pois no Recôncavo Baiano então surgiu uma nova forma de falar para o Brasil. Daí o samba chula se originou, Tia Ciata para o Rio importou.
invadiu o asfalto, o samba e suas múltiplas linguagens. As tias ciatas, quando elas vão para o Rio de Janeiro, ela leva para aquele espaço ali o samba do recôncavo. Quando via aqueles batuques das tias ciatas aglutinando um monte de compositores, todo mundo querendo entender o que seria aquilo que estava sendo executado naquele momento, os compositores começam a levar novas formas rítmicas. Nesse momento surge o samba fundo de quintal, o samba enredo, e aí vem o samba gafieira, o samba rock, o samba bolero, a bossa nova. E samba, ele é binário, né? Então você faz ele dentro de uma cadência que você descobre as ritmias dos bantos e levam para dentro dessa cadência e tudo vira festa, porque os bantos são povos de alegria, né? Povos que fazem festas. Vertentes do samba de roda, esse chamado samba duro, também nasceu nos terreiros de candomblé e nas plantações de cana-de-açúcar, lá de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Mas ele tem uma pegada mais urbana. O samba duro, quando ele chega nas vias urbanas, principalmente aqui em Salvador, que foi o lugar que mais se traduziu o samba mesmo duro, ele vem nesse momento junino, né? Mas antes disso, as praias, né? As festas de largo, a gente se traduzia esse samba, levava esses batuques para o samba. Então você via nas barracas sempre algumas coisas acontecendo, estava lá uma tumbadora, né? Fialuna, tocando naquele atabaque imenso e o couro comendo. E as pessoas começam a levar isso também para o samba. Salvador, a partir do começo do século XX, ele vai criando suas próprias práticas musicais, oscilando esse meio de comunidade. E aí a gente tem o samba duro, o samba junino. O samba junino está basicamente em cada um desses bairros da nossa cidade. Se você chegar no bairro do São Caetano, que é bem próximo daqui, vai encontrar lá os Formigões, a Academia do Samba, que são grupos que derivam, são originários do samba junino. Se você vem para a Liberdade, chega no Curuzu, você tem o Samba da Ladeira. Aqui nesta rua tem o Samba Gueto e tem o Samba Brasil, que é o maior hoje. A rua ao lado tem o Samba de Cozinha, já teve o Samba Natureza, começou com Arte de Negro. No Garcia você tem o Samba Tororó, que apesar do nome de Samba Tororó, ele tem uma origem no Garcia e também no Tororó. Na Vasco da Gama você tem o Fogueirão. Quando você vai para o Engenho Velho de Brotas, você tem o Jaqué, tem o Leva Eu. Em Canabrava tem o Bicho da Cana. Em Piripiri e em Plataforma tem o Emugegé. O samba junino, que é onde eu surgi, ele leva para as comunidades todo esse efeito desse samba, cantando músicas com elementos juninos, né? E era uma cultura de sair tocando pelas ruas do bairro e frequentar a casa dos amigos para comer o amendoim, para poder beber o licor, para poder comer o milho e tocar um pouquinho, fazer um pouquinho a diversão. E isso ganhou força, isso cresceu e fez com que muitos nomes da música baiana dali se destacassem. Terra Samba, o Tchan, que na época ela já era samba. E, nossa, uma infinidade de grupos. Os blocos afros, assim como os blocos de índio, que são os primeiros a trazer essas ritmias com as escolas de samba na Bahia, todos eram inspirados nas ritmias das escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então trazia aquela levada, tocando mão e uma baqueta. Então, Valdir Lascada, junto com o Neguinho do Samba, resolvem trazer as duas. E aí incorpora elementos das ritmias do samba dentro do processo do reggae. Então você pega a levada do reggae, a guitarra, e traz para a percussão. Os caras não sabem, sabe? E consegue criar o samba reggae. A batida do samba reggae surgiu das inquietações e da inventividade do mestre Neguinho do Samba, mas que foi luxuosamente acompanhado e auxiliado por uma turma
muito bacana, também muito inventiva, que gostava de experimentar, como Mestre Jackson, Memeu, Gilmário, Coroa. Então o Neguinho do Samba foi influenciado evidentemente pelo reggae, o nome tem a ver pelo reggae, mas por outros ritmos caribenhos, como por exemplo a salsa, a rumba, o samba que os blocos afro já faziam, o Idiaê, por exemplo. Então o samba reggae é exatamente a união de tudo isso, é toda essa riqueza cultural, essa riqueza rítmica, essa riqueza de concepção, e é esse ritmo que o Olodum toca. E a primeira música nesse movimento que surge, que foi gravada por Lázaro Matumbi na época, é uma música chamada No horizonte vai rasante o meu grito, para encontrar aquele negro bonito que transava a mente, corpo e o espírito. É uma música que ele conta a história de Bob Marley, né? E isso se traduz naquela época, a música se consagra, na verdade, naquele momento, como a primeira música do samba reggae a trazer. Claro que Brau já estava fazendo elementos, Jerônimo já estava fazendo elementos de samba reggae, mas ainda não tinha o nome como ritmo, e isso quem traz como ritmo é Neguinho do Samba. E por que encantou tanto mundo, conquistou o mundo? Eu acredito, porque Neguinho ele fez uma coisa muito interessante. O samba reggae se aparenta ser um ritmo só, né? Quando você faz pá, pá, paragatá, tum, dum. Isso ele encanta, porque são as variações. Mas toda a ritmia que é composta na levada do Olodum fazem parte do samba reggae. O samba reggae é um ritmo dividido em diversas claves. Então isso encanta, porque você ouve Rosa, ele toca o samba reggae de uma forma. Quando você ouve Avisa Lá, o samba reggae já está diferente. Quando você toca Quando Eu Te Vejo, Paro Logo em Teu Olhar, o samba reggae já é uma outra vertente, né? Quando você canta Faraó, já é uma outra ritmia. Então isso encanta, porque todos esses elementos são elementos do samba reggae, que está composto em várias formas de se tocar o samba reggae. Paul Simon, Michael Jackson, Kimbra, The Platters, Jimmy Cliff, que gravou conosco, Iner Sickle, e aqueles que não gravaram música do Olodum, gravava música de outros blocos, ou gravava músicas que não eram de bloco, mas com a linguagem de samba reggae, e convidando o Olodum para colocar sua percussão ali, exatamente para ficar com a batida marcante do samba reggae do Olodum, porque não bastava apenas tocar o samba reggae, precisava ter a afinação dos tambores do Olodum, precisava ter a cara do Olodum, precisava ter essa regência. Eu vou andando a pé pela cidade unida. Um exemplo disso é a música O Canto da Cidade, A Cor dessa Cidade Sou Eu, né? A Cor dessa Cidade, gravado por Daniela Mercury, que não é uma música do Olodum, mas a percussão que está ali é exatamente a percussão do Olodum. Então, vários artistas, vários cantores e cantoras, várias bandas brasileiras se encantaram com isso. Talvez seja um dos últimos, ou talvez seja o último ritmo musical a ser criado. Certamente, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, vai surgir alguma coisa nova, algum outro ritmo, mas eu não lembro de nenhum outro ritmo que tenha surgido depois do samba reggae. O samba reggae surgiu como um ritmo bastante marcante. Só bem depois o telefone tocou para avisar ao resto do Brasil. O que Seata sabia e lhe contou. É uma forma de viver. Eu vou dizer também de orar, de estar conectado, né, com a natureza, com os deuses, com os seus ancestrais. Sobretudo, você samba aquilo que você aprendeu com seus ancestrais mais próximos, com aqueles mais antigos, mas você está aqui, está no seu sangue, está vibrando, está inteiro, está ali. Então, isso daí é samba
que se traduz em música, em poesia, em corpo, em tudo. É o seu lado popular, é o seu lado comunidade. É por isso que o samba ele é uma grande riqueza e um grande marco do nosso Brasil. Shopping, depois o telefone tocou para avisar ao resto do Brasil. O que Seata sabia e lhe contou. Pelo telefone o som chegou ao Rio. Mas foi na Bahia que ele começou. Som do facão no tabuleiro de